Então, essa é a primeira aula e vai ser a aula de História Brasileira. Aula de Brasil Colônia. Então vamos lá. Hashtag partiu, vou aprender essa bagaça. Bom, para entender o período colonial, é necessário primeiro saber o que foi o período pré-colonial. O período pré-colonial, segundo os livros de história, ele começa em 1500 e termina em 1530. Mas se sabe que Portugal já estava aqui no Brasil em 1494. Então, essa é uma data aproximada. 1500 é uma data aproximada. O primeiro ponto para entender esse período pré-colonial é saber que não ocorreu bosta de descobrimento nenhum. Por que não ocorreu descobrimento? Porque quando Portugal aqui chegou, os índios habitavam essa região, né? Já habitavam o Brasil. Portanto, essa história de ocorrer descobrimento é balela. O que se tem que dizer é que ocorreu a chegada dos portugueses. E essa chegada ocorreu no dia 22 de 4 de 1500. É importante ressaltar que nesse momento que Portugal chega, ele não vai direto colonizar o Brasil. Por quê? Aqui basicamente não tinha nada, além da beleza e de bastante árvores. E observando essa grande quantidade de árvores, eles vão começar a explorar o pau-brasil, né? Eles vão pegar a mão de obra indígena e não vão fazer eles trabalharem de modo escravo, não. A maneira como eles vão fazer esses índios trabalhar para eles é através do escambo. E o que é o escambo? É trocar bugigangas com os índios em troca de um favor. Os índios vão lá, cortam o pau-brasil e vão descarregar lá nas caravelas dos portugueses. Vão dar espelhos, tem aquela música lá do Legião Urbana. Nos deram espelhos, mas vimos um mundo doente. Essa coisa aí. Beleza. Durante esse período pré-colonial, o Brasil sofreu alguns ataques. E que tipo de ataques eram esses? Basicamente eram países da Europa que estavam tentando vir para o Brasil também. França, Inglaterra, Holanda. E esses países ficaram de fora do Tratado de Tordesilhas. E o que foi o Tratado de Tordesilhas? Basicamente, o Tratado de Tordesilhas dividiu o Brasil entre Portugal e Espanha. Beleza. Período pré-colonial termina aqui. Aliás, tem mais uma coisa no período pré-colonial. Então, continuando, em 1530 vão ocorrer as primeiras expedições colonizadoras aqui para o Brasil. E qual o objetivo deles? Basicamente é povoar, porque aqui só tem índio, povoar, expulsar os invasores, principalmente daqueles 3 países, e explorar a cana de açúcar. O período pré-colonial basicamente é só isso. Aí vem o período colonial, que vai do século XVI até o século XVII. Bom, é importante ressaltar que quando Portugal aqui chega, ele observa que a cana-de-açúcar era propícia para ser plantada aqui no Brasil, principalmente no Nordeste. E essa cana-de-açúcar foi escolhida para ser plantada devido ao grande valor comercial na Europa. Grande valor comercial na Europa que o açúcar tinha aqui no Brasil. Aliás, o grande valor comercial na Europa que seria o motivo do cultivo da cana-de-açúcar, além do solo favorável e essas coisas. O objetivo de cultivar essa cana-de-açúcar era basicamente o lucro, porque Portugal quer lucro. E também, com esse lucro, há a necessidade de povoamento do Brasil. Há a necessidade de povoar o Brasil. É mais um motivo para comercializar essa cana-de-açúcar. A mão de obra utilizada nesse período colonial para essa cana-de-açúcar era basicamente a mão de obra escrava, a mão de obra escravista. Beleza. Outros pontos que é necessário ficar atento é quanto à administração, quanto à economia, quanto ao período em que a sociedade estava vivendo e essas coisas. Então, começando pela administração. O rei ele vai dividir a colônia, ele vai dividir o Brasil. E essa divisão que ele faz é muito, mas muito mesmo fracassada, essa administração que ele faz. Não deu certo.
O que ele fez? Ele dividiu o Brasil em faixas. E ao dividir o Brasil em faixas, ele vai chamar essas faixas de capitanias hereditárias. E essas capitanias hereditárias vão ser doadas a um donatário. Esse donatário vai ter como missão 3 coisas não tão simples: povoar, o que é simples; proteger, o que é bastante difícil. Por isso que vai fracassar esse ponto número 1 aqui. Porque na hora de proteger, os próprios índios, né, porque aqui já estamos no período colonial e não mais no período pré-colonial. Esse negócio de escambo está acabando. Os índios estão caindo na real. Na hora de proteger aqui, tá ficando difícil, porque tem os índios para burlar essa proteção e ainda tem os piratas. Tá? Não é piratas do Caribe, não. É piratas no sentido de países estrangeiros. Beleza, nações estrangeiras. E também tinha o objetivo de cultivar, que era para aumentar a economia brasileira. O segundo ponto na administração é o governo geral. O governo geral tinha como objetivo 2 coisas: controlar e organizar a colônia. Então o governo geral ele tinha que organizar, controlar a colônia, né? Essa história de ouvidor mor e essas coisas que tem mor, né? Não é tão importante saber disso, não. Bom, ainda vendo mais coisas na economia, então. A economia, então, quem mandava era a cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar era o ponto central da economia brasileira. E o senhor de engenho era o grande mentor dessa cana-de-açúcar. Como assim era o mentor da cana-de-açúcar? Ele mandava, os escravos obedeciam, mão de obra escrava, escravista, no cultivo e na exploração da cana-de-açúcar, né? Na retirada da cana-de-açúcar. Outros elementos que também compunham a economia brasileira eram o tabaco e o algodão. Eles também tinham seu papel de importância. E no que tange a economia também, o modo de cultivar era o plantation. O que era o plantation? Basicamente falando mais simplesmente, olha o português do menino. Falando de maneira mais simples, de maneira mais simplificada, o plantation era a monocultura. Era cultivar apenas um produto. Vou cultivar, sei lá, só feijão. Vou cultivar, sei lá, só trigo. É isso aí que é monocultura. A sociedade é bem simples, né? A sociedade é patriarcal, né? A figura do homem. A mulher não tinha importância aqui, a não ser para cuidar dos filhos. E olhe lá, né? Porque tinha as escravas aqui. E a grande dicotomia, se assim posso dizer, entre o antagonismo, aliás, Casa Grande e Senzala. Casa Grande tinha todo o conforto, tinha todos os alimentos, era limpa, e a Senzala, um lugar fedorento, cheio de pessoas com fome, né? Então a sociedade era a seguinte: no topo, senhor de engenho; aqui no meio da pirâmide, os funcionários públicos e os trabalhadores livres; e aqui na base, sem porra nenhuma de direito, os escravos, né? Beleza. Bom, no que tange a invasão, né, destaca-se aqui a invasão da Holanda, em 1630 até 1654. Claro que não é nesse período fechado assim, né? É uma estimativa do período que a Holanda ficou aqui. Bom, a Holanda vai invadir o Nordeste e vai se instalar naquelas regiões de Pernambuco e tal. O computador acabando a bateria. Então, como eu estava falando, a bateria estava acabando, tive que botar para carregar. A invasão da Holanda ocorreu aí entre 1630 e 1654. Né? A Holanda vai invadir o Nordeste fortemente e vai... Tem um carro acelerando. Vai em busca, né, do açúcar, né? Ela não sabia como refinar o açúcar, né? E ela vem aqui para o Brasil, vai aprender a cultivar essa cana-de-açúcar e todos esses processos ela vai implementar.
Bom, destaca-se aqui um governo que teve muito sucesso na invasão da Holanda, que foi o governo de Maurício de Nassau. Maurício de Nassau ele trouxe uma prosperidade e modernização muito grande, principalmente para a cidade de Recife. E aí, em 1654, Portugal, juntamente com Pernambuco, vão se aliar e vão expulsar a Holanda. Né? Uma facada aí no meio das costas da Holanda. Beleza. Só precisa saber disso aqui de invasão da Holanda. Tem mais coisa? Tem. Mas isso aqui é o básico. Bom, no que tange aqui a figura dos bandeirantes, o objetivo dos bandeirantes basicamente era ampliar o território e capturar os índios. E por que eles queriam capturar os índios? Principalmente para forçar o trabalho nas minas de ouro. É nesse período, né, no início do século XVIII, no meio do século XVIII, no final do século XVIII, que o ouro vai ser trabalhado de forma intensa aqui no Brasil. Então vem aqui o período do ouro, século XVIII. Eles conseguem descobrir que aqui no Brasil tinha um ouro, né? Principalmente na região de Minas Gerais. Inicia-se então um processo de corrida pelo ouro e o rei lá de Portugal vai criar impostos altíssimos. E o principal imposto que eu destaquei foi o quinto. O que era o quinto? Basicamente o quinto era 20% de todo o ouro que tinha aqui no Brasil. E esse ouro tinha que chegar lá em Portugal, né? As casas de fundição responsáveis por esse quinto aqui, Bom, falei de ouro, então é necessário falar do grande desenvolvimento de Minas Gerais. Minas Gerais sofre um grande desenvolvimento. Por conta dessa história de ouro aí, surgem diversas cidades em Minas Gerais. E destaca-se na escultura, aliás, na arquitetura, Aleijadinho, né? Que é uma figura de extrema importância para o Brasil. A curiosidade que tem aqui quando se fala do grande desenvolvimento de Minas Gerais é que a capital, antes de Minas Gerais começar a se desenvolver, era Salvador. Mas com esse desenvolvimento de Minas, com esse surgimento de cidades, o Rio de Janeiro passou a ser a capital do Brasil. Por que passou a ser a capital do Brasil? Pela proximidade de Minas Gerais, que estava se tornando um polo de extrema importância para o Brasil e para Portugal. Bom, fechando então esse assunto de Brasil colônia, de Brasil colonial, é importante saber que ocorreram revoltas e ocorreram rebeliões. E essas rebeliões, essas revoltas são caracterizadas em nativistas e separatistas. Aqui estão as principais nativistas e aqui, mais posterior, eu vou falar das separatistas. No que tange as revoltas, as rebeliões nativistas, temos aqui 4, que eu vou citar. Beckman. O que foi a rebelião de Beckman? Aliás, rebelião de Beckman não. A revolta de Beckman. A revolta de Beckman foi um confronto, aliás, entre fazendeiros e jesuítas, com o objetivo de que os fazendeiros estavam escravizando o índio. E os jesuítas não queriam que ocorresse essa escravidão. Eles vão se embater aqui, né? E aí, todo mundo já sabe quem foi o ganhador. Guerra dos Mascates. Guerra dos Mascates foi uma disputa pelo poder entre a cidade de Olinda e a cidade de Recife. A cidade de Olinda que representava os senhores de engenho, os riquinhos, e Recife que representava os riquinhos, não tão riquinhos, que são os comerciantes. E nessa disputa de poder, quem é que vai ganhar? Por incrível que pareça, quem ganhou foi Recife. Quem ganha a Guerra dos Mascates é Recife. A Guerra dos Emboabas foi basicamente um confronto entre os paulistas e os de fora, né? Os forasteiros. Emboaba significa forasteiro na linguagem indígena. E por que ocorreu esse confronto? Por que ocorreu essa guerra? Por conta do ouro, por conta da região aurífera. E a última revolta, que é a revolta Felipe dos Santos, que ocorreu quando fazendeiros, comerciantes e mineiros se juntaram para lutar contra o governo, por conta dos altos impostos, principalmente do quinto que eu já falei. Beleza? E para fechar, então, vem aqui as rebeliões, as revoltas separatistas. Aqui eu botei só o principal. Separatista se destaca a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana.
E o que é necessário saber de Confidência Mineira? Foi um movimento basicamente pela elite, que visava impor uma república e que eles queriam a criação de universidades. Eles queriam a criação de indústrias. Né? Na Inconfidência Mineira ocorre a criação de falsos heróis, como Tiradentes. Depois eu vou falar só de Tiradentes em outro vídeo. E na Conjuração Baiana foi uma revolta separatista popular que visava por uma república e um ideal de liberdade. Foi influenciada pela Revolução do Haiti e pela Revolução Francesa, pelos ideais iluministas, que também estavam presentes aqui na Inconfidência Mineira. Nesse caso aqui, eles queriam uma liberdade comercial, uma liberdade social, né? Eles queriam o fim da escravidão. Então, basicamente, de Brasil Colônia, o que é necessário saber é isso aí. Então, essa foi a aula de História Brasileira, Brasil Colônia. #partiu, vou aprender essa bagaça.